estabelecidos pelos órgãos ambientais municipais. A emenda em questão tem objetivo garantir a permeabilidade do solo dos tipos diferenciados de pavimentação de vias de caráter ecológico, que estejam de acordo com as características das áreas de conservação da vida silvestre e que pode contribuir para um padrão de urbanização ambientalmente mais adequado e sustentável nas áreas parceladas anteriormente à aprovação do presente lei. A emenda 167 acrescenta o inciso 3 do artigo 4 com a seguinte redação: artigo 4. O plano diretor deverá ser avaliado a cada 5 anos, com a participação dos órgãos colegiados da política urbana municipal. A emenda, então, inclui a previsão de avaliações quinquenais que permitam o governo e a sociedade verificar se as políticas públicas estão alçando os objetivos previstos no plano e permitir que efetivamente funcione com instrumentos básicos da política de desenvolvimento e expansão urbana. A emenda 180 adiciona o inciso 17 do artigo 10 com a seguinte redação: artigo 10. Fortalecer uma gestão urbana integrada, participativa e descentralizada. Tal emenda se justifica, pois busca fortalecer uma geração urbana integrada, participativa e descentralizando a gestão do governo e suas políticas públicas, aterrorizando-as. A emenda 181 altera o parágrafo único do artigo 210, que passa a ter a seguinte redação: artigo 210, parágrafo único. O combate à exclusão e às desigualdades socioterritoriais, o atendimento às áreas necessitadas das necessidades básicas, a fruição de bens e serviços socioculturais e urbanos, a transversalidade das políticas de gênero e raça, e as ações destinadas às crianças e adolescentes, aos jovens, aos idosos e às pessoas com deficiência. Deve ser objetivos dos planos setoriais de educação, saúde, transporte, assistência social e cultura. A emenda 182 modifica o inciso 7 do artigo 216, que passa a ter a seguinte redação: artigo 216. 7. Elimina barreiras físicas que possam representar risco de circulação do usuário, sobretudo de crianças e pessoas com deficiência de mobilidade reduzida. As emendas 181 e 182 se justificam por corrigirem a forma de se referir às pessoas com deficiências, incorretamente descrito pelo presente PL. A emenda 186 modifica o inciso 9 do artigo 10, que passa a ter a seguinte redação: artigo 15. Fomentar atividades de inovação, economia criativa e economia solidária, combinando a potência para estimular o negócio gerado pelas universidades com a criação de polos setoriais, bem como de iniciativa econômica promotoras de dinamismo, combinando políticas públicas, ações no espaço público dessa região. A emenda 186 se justifica por incluir a macroárea de integração metropolitana das ações de economia solidária, combinando políticas públicas com o uso do espaço público, como, por exemplo, o uso de ocupação, praças, parques e ruas. A emenda 188 modifica o inciso 6 do artigo 26 deste projeto de lei com a seguinte redação, a saber, artigo 26. 7. Ordenanças às atividades desenvolvidas na área, tais como a prática de esportes, comércio de bebidas e aluguel de cadeiras de barracas, quiosques e vendedores ambulantes. A emenda em questão versa sobre a ordenação das atividades realizadas na areia das praias, retirando da redação original a expressão controle, pois não deve ser um dos objetos da macroárea marinha de proteção integral e uso sustentável o controle das atividades realizadas na areia, mas apenas ao seu ordenamento. A emenda 193 modifica o caput do artigo 69, que passa a ter a seguinte redação: artigo 69. Fica o executivo encarregado de disponibilizar para a consulta do público a listagem dos imóveis cujos proprietários foram notificados em virtude do descumprimento da função social da propriedade em portal eletrônico, no prazo de 3 anos, a contatar a aprovação deste plano diretor. A tal emenda se faz necessária para incluir um prazo para que seja disponibilizada
a estalagem dos imóveis que não cumprem a função social da propriedade no município de Niterói. A emenda 200 altera o inciso 5 do artigo 26, que passa a ter a seguinte redação: artigo 26. Promover estudos, analisar resultados, iniciar solução de proteção aos avanços nas ressacas na orla da praia de Piratininga. A presente emenda acrescenta a expressão analisar os resultados, o que é de suma importância para que os estudos realizados acerca das ressacas em Piratininga sejam aproveitados de maneira correta e a solução aplicada seja o mais adequada ao caso em questão. A emenda 201 inclui o inciso 6 no artigo 143, com a seguinte redação: artigo 143. Promover e atuar junto às concessionárias das águas com vista à melhoria da infraestrutura de distribuição e de abastecimento, com a substituição de tubulações, dutos, cantoneiras, luvas, conexões e outros elementos já deteriorados e que insiram impurezas nas águas que estão sendo fornecidas. Tal como emenda se faz necessária, pois melhora a infraestrutura de distribuição e abastecimento. É uma forma de evitar o desperdício de águas nesse momento. Muitos metros cúbicos de água são perdidas devido à deterioração das tubulações, o que é extremamente prejudicial para o meio ambiente. A emenda 202 acrescenta no inciso 4 ao artigo 156, com a seguinte redação: artigo 156. Mapeamento e cartografia georreferenciados das áreas de risco de inundações, com apropriamento do sistema de alerta e de emergência. Tal acréscimo se faz necessário, pois identifica as áreas de risco de inundações, torna-se o trabalho preventivo mais fácil, o que possibilita um atendimento mais acelere nessas regiões. A emenda 203 acrescenta o inciso 4 no artigo 33, com a seguinte redação: artigo 33. Fica criado o corredor ecológico ligado aos fragmentos florestais do Sistema Municipal de Área de Proteção Ambiental, Morro da Antena da Embratel, Vila Maria e Florária, as ex de Mata Praça e de Vila do Progresso ao Parque Estadual da Serra da Tiririca, indicando no mapa 5 desta lei. Tal emenda tem como objetivo proteger os fragmentos florestais através da criação de corredores ecológicos. Corredores ecológicos são áreas que possuem ecossistemas florestais biologicamente prioritários e viáveis para a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica, composto por conjuntos de unidades de conservação e áreas de interstício. Sua função é efetivar a proteção da natureza, reduzindo ou prevenindo a fragmentação das florestas existentes e seus fragmentos, por meio da conexão entre diversas modalidades de áreas protegidas e outros espaços como diferentes usos do solo, o que justifica a inclusão da presente emenda. A emenda 204 acrescenta no inciso 6 o artigo 190, com a seguinte redação: artigo 190. Estimula a implantação de crematórios públicos para animais domésticos, inclusive por meio de parcerias novas ou já existentes. É de grande relevância a necessidade da construção de crematórios públicos de animais domésticos, pois além de considerar a questão do respeito com o animal, temos que considerar, acima de tudo, que é uma questão de saúde pública e ambiental, pois a oportunidade de destinar o animal a um local devidamente apropriado e adequado a este fim de evitar que as pessoas joguem os animais nos rios, nas ruas ou terrenos baldios, evitando assim a proliferação de vetores de doenças diante de decomposição desses animais em locais inadequados, preservando com isso a vida de outros animais e dos seres humanos. A emenda 207 acrescenta no inciso 14 o artigo 169, com a seguinte redação: artigo 169.
a frente marítima de Cambuinhas, onde se situavam os sítios arqueológicos e o entorno da Duna Grande. A presente emenda tem como objetivo incluir a frente marítima de Cambuinhas e da Duna Grande de Itaipu como área de preservação permanente. Tal medida é vital para a preservação do ecossistema da região. A emenda 210 suprime o inciso 7 do artigo 69, que, em sua redação prévia, como área de prevenção permanente às veredas, porém esse tipo de vegetação não é encontrado no município de Niterói, por tratar-se de um tipo de formação vegetal exclusivamente do cerrado que ocorre nas florestas galeria. A emenda 211 adiciona no capítulo 3 os instrumentos de gestão democráticas, a seção 4, do controle social, com a seguinte redação: artigo 287, o Executivo promoverá a cada ano uma audiência pública, convidando todos os titulares dos órgãos, unidades de gestão, secretarias, fundações, autarquias, empresas públicas e o COMPUT para cotejamento entre as ações realizadas até então, os ditames do presente Plano Diretor de Niterói, com o objetivo de prestar contas à população. A presente emenda tem como objetivo dar maior transparência às ações do Executivo Municipal em relação aos ditames previstos no PL 008/2017. Com encontros anuais, será possível que o Executivo, através de seus órgãos e secretarias, demonstre à população que o plano diretor está sendo executado de maneira correta, mostrando o andamento dos planos previstos no projeto de lei, entre outras ações pertinentes. A emenda 212 adiciona o artigo 300-A, a PL em análise, com a seguinte redação: artigo 300-A, os mapas anexos à presente lei correspondem aos arquivos digitais da Secretaria Municipal de Urbanismo, assinados eletronicamente, os quais serão disponibilizados pelo Poder Executivo no portal da Prefeitura Municipal de Niterói e pelo Legislativo Municipal no portal da Câmara Municipal de Niterói, na internet, incluindo as respectivas descrições perimétricas dos mapas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. A presente emenda tem como objetivo dar maior segurança às áreas demarcadas nos mapas anexos da PL 008/17, com a publicação dos mapas, todos com as mesmas áreas demarcadas, em diversos portais eletrônicos. O município terá maior garantia do que as demarcações estarão corretas e serão adequadamente seguidas pelo Poder Público Municipal. Além disso, a disponibilização dos mapas em portais eletrônicos garante a transparência e publicidade, requisitos fundamentais para a administração pública. A emenda 213 adiciona o parágrafo único do artigo 59 com a seguinte redação: artigo 59, parágrafo único. A propriedade urbana pertencente ao Poder Público Municipal também deverá cumprir a sua função social, sendo competência do Executivo garantir a utilização adequada de todos os seus imóveis. Porém, para melhor adequação aos preceitos do plano diretor, é melhor entendimento da norma. O disposto da emenda 213 não será mais um parágrafo único ao artigo 59, passando a alterar o caput do mesmo, com a seguinte redação: artigo 59. A propriedade urbana, pública e privada, cumpre a sua função social quando entende as exigências fundamentais de ordenação das cidades expressas na forma da lei, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, a justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas. A presente emenda tem como objetivo garantir que a propriedade urbana pertencente ao poder público cumpra a sua função social. O artigo 182, inciso 2 da Constituição Federal informa que a função social da propriedade urbana é cumprida quando entende as exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Não se pode negar que é bem público também deve entender
as diretrizes fixadas no plano diretor municipal. Tanto a propriedade privada quanto a pública se submetem às ordenanças urbanísticas, circunstâncias que autorizam o entendimento de que a propriedade pública urbana também deve entender a sua função social. Vou passar aqui o vereador Leandro Portugal. Emenda 214. Adiciona o inciso 7º ao artigo 178 com a seguinte redação. Artigo 178, inciso 7º, Parque Rural do Engenho do Mato. A presente emenda tem como objetivo incluir o Parque Rural do Engenho do Mato no rol de parques urbanos, criados pelo projeto de lei 8 de 2017. O Parque Rural do Engenho do Mato foi instituído no governo João Sampaio, em 1995. Chegou a abrigar eventos temáticos, como vaquejadas e exposições, porém hoje encontra-se abandonado. Sua definição como parque urbano é uma forma de proteger o local e garantir que o mesmo volte a ser utilizado para eventos culturais, esportivos e agropecuários que atendam às necessidades dos moradores. A emenda 215 adiciona o inciso 22 ao artigo 124 com a seguinte redação. Artigo 124, inciso 22. Não canalização fechada dos rios e nem o revestimento de seus leitos com concreto ou outro tipo de material impermeável, salvo situações excepcionais, objetivando o controle de inundações e proteção dos ecossistemas fluviais e lacustres. A emenda em questão acrescenta como diretriz da política ambiental a não canalização fechada dos rios e o não revestimento dos leitos de rio em concreto ou qualquer outro material impermeável, objetivando a proteção dos ecossistemas fluviais e lacustres. A Lei Orgânica do Município de Niterói, no seu artigo 323, estabelece que os rios da região hidrográfica das lagunas de Piratininga e Itaipu são considerados como APPs, áreas de proteção permanente. Como consequência, a retificação e canalização em concreto é uma prática inaceitável para esses rios. A emenda 216 acrescenta o inciso 20 ao artigo 197 com a seguinte redação. Artigo 197, inciso 20. Definir os usos múltiplos e sustentáveis dos ecossistemas lagunares de Piratininga, Itaipu e o canal de Camboatá. A presente emenda tem como objetivo incluir a definição dos usos múltiplos e sustentáveis dos ecossistemas lagunares de Piratininga, Itaipu e o canal do Camboatá como uma das ações prioritárias do Sistema Municipal de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e Espaços Livres, de forma a preservar o ecossistema desses locais com a definição específica do que pode ser feito nos sistemas lagunares e no canal sem prejudicar o meio ambiente. A emenda 217 inclui o inciso 15 no artigo 169 com a seguinte redação. A faixa de terra entre a Lagoa de Piratininga e o mar em frente à prainha de Piratininga, antigo lido da laguna, é declarada como área de preservação permanente, não podendo aí ser instaladas construções com nenhum objetivo. A presente emenda declara como área de preservação permanente a faixa de terra entre a Lagoa de Piratininga e o mar em frente à prainha de Piratininga, de forma a impedir qualquer tipo de construção nesse local. A proibição das construções tem como objetivo possibilitar a promoção de aberturas ocasionais de barra na laguna de Piratininga em situações em que chuvas excepcionais possam causar alagamentos nas regiões vizinhas à laguna. A emenda 218 foi apensada a emenda 391, que também obteve parecer favorável, porém, ao invés de adicionar o artigo 174A ao PL em análise, passará a ser o parágrafo 9º do artigo 175 com a seguinte redação. As atividades a serem implantadas na zona de amortecimento de unidades de conservação deverão estar de acordo com os objetivos e normas de manejo da respectiva unidade. A zona de amortecimento é uma área estabelecida ao redor de uma unidade de conservação com o objetivo de filtrar os impactos negativos das atividades que ocorrem fora dela, como ruídos, poluição, espécies invasoras e avanço da ocupação humana, especialmente nas unidades próximas a áreas intensamente ocupadas. Desta forma, adequar as atividades realizadas nas zonas de amortecimento ao que pode ser realizado nas unidades de conservação é de extrema importância para a sua preservação,
Desta forma, a presente emenda tem como objetivo garantir que as atividades realizadas nas zonas de amortecimento das unidades de conservação municipais estejam de acordo com as regras de manejo e conservação das respectivas unidades, como forma de manter uma maior proteção. A emenda 219 adiciona o inciso 21 ao artigo 124 com a seguinte redação: a utilização de materiais na pavimentação que permitam a infiltração das águas nas ruas da região hidrográfica drenante das lagunas de Itaipu e Piratininga. A emenda em tela inclui como diretriz da política ambiental a utilização de materiais na pavimentação que permitam a infiltração das águas, com o objetivo de minimizar as inundações em áreas ocupadas pela consequente redução dos picos de cheias. A emenda 220 adiciona o artigo 140A ao PL em análise, com a seguinte redação: o plano de saneamento ambiental integrado deverá definir meta por bacia ou região hidrográfica para que todos os imóveis estejam ligados às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Parágrafo único. Nos casos de dificuldade técnica das ligações, deverá, se possível, ser oferecido ao morador outra solução que resguarde a sua saúde e a do corpo hídrico que recebe os efluentes. A presente emenda tem como objetivo incluir no plano de saneamento ambiental integrado uma meta por bacia ou região hidrográfica para que todos os imóveis estejam ligados às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Tal emenda visa despoluir os rios e lagunas com vistas à recuperação dos ecossistemas, possibilitando a recriação dos corpos hídricos e minimizando os riscos à saúde humana. Só um minutinho. Taquigrafia registrar a presença do vereador Carlos Macedo. A emenda 221 adiciona o artigo 203A ao PL 8 de 2017 com a seguinte redação: o termo de ajustamento de conduta ambiental também será aplicado aos casos previstos no artigo 252 da Lei Municipal 2602 de 2008, Código Ambiental de Niterói, com o objetivo de garantir a permanência das comunidades tradicionais nas unidades de conservação do município. Parágrafo único. Nos casos previstos no caput, deverá ser elaborado um documento com a participação das comunidades e o órgão municipal competente, contendo necessariamente a. as obrigações da comunidade local, ouvida a entidade representativa respectiva; b. as obrigações da administração da unidade de conservação municipal, de acordo com o previsto no plano de manejo da unidade; c. as obrigações de cada família integrante da comunidade. A presente emenda tem como objetivo incluir no termo de ajustamento de conduta ambiental previsto no projeto de lei 8 de 2017 os casos previstos pelo artigo 252 da Lei Municipal 2602 de 2008, Código Ambiental de Niterói, quais sejam as populações tradicionais residentes nas zonas ambientais do município, nos espaços territoriais especialmente protegidos e nas unidades de conservação. Tal proposição visa garantir a permanência das comunidades tradicionais nas unidades de conservação do município. A emenda 222 adiciona o inciso 11 ao artigo 171 com a seguinte redação: reserva extrativista, uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais cuja subsistência baseia-se no extrativismo e complementarmente na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. É de domínio público, com uso concedido às populações extrativistas tradicionais, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. A presente emenda tem como objetivo incluir as reservas extrativistas no rol de categorias que compõem as unidades de conservação, conforme a Lei Federal 9.985 de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação de Natureza, e estava ausente da redação original, artigo 71 do PL 8 de 2017. A emenda 223 tem como objetivo incluir no capítulo 4 dos instrumentos de gestão ambiental do PL 8 de 2017, a seção 8 dos instrumentos de gestão ambiental com a seguinte redação: seção 8, licenciamento ambiental, estudo e relatório de impacto ambiental, artigo 209A, a legalização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais considerados efetivos ou potencialmente poluidores, bem como os empreendimentos e atividades capazes, sob qualquer forma, de causar significativas transformações urbanísticas e degradação ambiental,
dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental municipal competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. Parágrafo 1º. A licença ambiental para empreendimentos ou atividades descritas no caput desse artigo será emitida somente após a avaliação do prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente. E aí a rima. Parágrafo 2º. O estudo a ser apresentado para a solicitação da licença ambiental deverá contemplar, entre outros, os seguintes itens. 1. Definição das áreas de influência direta e indireta. 2. Diagnóstico ambiental da área. 3. Descrição da ação proposta e suas alternativas. 4. Identificação, análise e previsão dos impactos significativos, positivos e negativos. 5. Avaliação dos impactos acumulados e sinérgicos pela intervenção proposta e a saturação dos índices urbanísticos da área. 6. Proposição das medidas compensatórias dos impactos ambientais negativos, respeitado o disposto na legislação federal e estadual. 7. Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, bem como daquelas intensificadoras dos impactos positivos. 8. Planejamento de espaços para instalação de galerias para uso compartilhado de serviços públicos, inclusive centrais de produção de utilidades energéticas localizadas. Parágrafo 3º. Os impactos decorrentes de empreendimentos e atividades sujeitos à avaliação da EIA-RIMA deverão ser objeto de monitoramento pelo Executivo. Parágrafo 4º. O processo de licenciamento ambiental deve respeitar os princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade e transparência. Parágrafo 5º. Em 5 anos, o município deverá implementar portal eletrônico contendo todos os processos de licenciamento ambiental. A presente emenda tem como objetivo adequar o plano diretor municipal à Política Nacional de Meio Ambiente, Lei Federal 6.938, 31 de agosto de 1981, incluindo os instrumentos da gestão ambiental nela previstos. A emenda 224 adiciona o parágrafo 4º ao artigo 33 com a seguinte redação: fica criado o corredor ecológico englobando toda a área arbórea entre os fragmentos do PESET na parte lagunar e as margens dos rios afluentes com sua vegetação ciliar. A presente emenda tem como objetivo a criação de um corredor ecológico unindo toda a área arbórea entre os fragmentos do PESET na parte lagunar e as margens dos rios afluentes com sua vegetação ciliar, por tratar-se de uma área que se enquadra na definição do corredor ecológico prevista no quadro 1, anexo ao PL 8 de 2017. A emenda 225 adiciona o inciso 16 ao artigo 169 e passa a ter a seguinte redação após o parecer: as ilhas lagunares e marítimas e as praias de Adão e Eva. A presente emenda tem como objetivo a inclusão das ilhas lagunares e marítimas, além das praias de Adão e Eva, como área de preservação permanente, aumentando significativamente a proteção ambiental nesses locais. A emenda 226 altera o mapa 10 para incluir a área de especial interesse pesqueiro da Praia Grande. Trata-se de uma demanda dos pescadores locais e foi demarcada de acordo com a área ocupada pela infraestrutura pesqueira e pelas edificações presentes no eixo logrador indicado. A emenda 227 altera o mapa 8, mapa 16, para incluir a zona de especial interesse social da comunidade pesqueira da Praia Grande. Desta maneira, é possível delimitar a área habitada na Praia Grande e impedir o crescimento desordenado da região. A emenda 228 altera o mapa 10 com a reformulação da área de especial interesse turístico, que se inicia na Ponta da Areia. Com a presente modificação, a área militar foi excluída da área de especial interesse turístico e fez-se uma nova delimitação que engloba o patrimônio histórico-cultural relevante, identificado no PL 8 de 2017, pela Zona Especial de Preservação do Ambiente Cultural ZEPAC, como forma de reforçar a função desse instrumento urbanístico e materializar a AEIT. A emenda 230 altera o mapa 9 para criar a Zona Especial de Preservação do Ambiente Cultural ZEPAC do Horto do Fonseca. A criação dessa ZEPAC protege o Horto do Fonseca, local de lazer e prática de esportes, além de ser uma importante área verde na região norte de Niterói. Vou pedir licença, o vereador Betinho, da comissão, que pudesse dar seguimento.
Emenda 231, altera o mapa 09 do projeto de lei 008/2017, criando as EPAC, Zona Especial de Preservação do Ambiente Cultural, a PAP, Área de Proteção do Ambiente Paisagístico, no sítio arqueológico de Itaipu, Duna Grande, englobando o sítio arqueológico, a Vila de Pescadores, a Igreja e a área de Restinga, em frente ao sítio. A emenda inteira é de vital importância para evitar alterações drásticas nos locais que protege, garantir assim uma maior proteção ambiental no local. Emenda 232, altera o mapa 09 para criar a ZEPAC a Paula do Engenho do Mato, abrangendo Engenho do Mato, Vale Feliz, bairro Peixoto. A área urbana do bairro do Engenho do Mato limita o seu Parque Estadual da Serra do Tiririca. Desta forma, aplica-se esse instrumento como forma de manutenção de ambiência urbana conectada a uma área de preservação ambiental. Emenda 234. Altera o mapa 010 para incluir área de especial interesse pesqueiro na colônia da Prainha de Piratininga. Trata-se de uma demanda dos pescadores locais, demarcada de acordo com a área de galpão utilizada pelos pescadores. 235. Altera o mapa 10 para incluir a área de especial interesse pesqueiro nas praias de Adão e Eva. 237. Altera o mapa 10 incluindo a área de especial interesse turístico Caminho dos Fortes, Tibau, Jurujuba. Área de especial interesse turístico para abranger o Caminho dos Fortes se justifica pelo interesse turístico do conjunto de praias, além de ser reconhecido como sítio de patrimônio da humanidade pela Unesco. Adicionalmente, foram incluídas a área de conjunto das trilhas do Parque da Cidade, que permite a ligação entre a região das praias da Bahia e a região oceânica. Emenda 238, altera o mapa 10 de inclusão de algumas zonas de preservação e desenvolvimento sustentável prevista no pool de Peidotimba, Lei Municipal 3.195/2016, como é área de especial interesse agrícola. Emenda 239, pretende que o Executivo envie ao Poder Legislativo o projeto de lei contendo o Plano Municipal de Mobilidade Urbana Sustentável, de acordo com o prazo que estabelece a Lei Federal 12.8587/2012, alterada pela Lei Federal 13.406/2016, no prazo máximo de 6 meses da entrada em vigor da lei que institui o Plano Diretor Municipal. O Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de planejamento e gestão de mobilidade do município. Ele trata de pensar, desenvolver e propor como cidadão de deslocamento de pessoas e bens em uma cidade, integrada a plano de outras políticas temáticas que têm relação com a mobilidade urbana, como o uso do solo, moradia, mudança climática, energia, etc. Desta forma, nada mais adequado do que a definição do prazo de elaboração de plano de mobilidade está definido no plano diretor, conforme pretende a presente emenda. Além disso, a proposição em questão também objetiva que o referido plano vive lei municipal para que seus objetivos, metas, propostas possam de fato ser efetivados e cumpridos. Emenda 240, altera o inciso 1º do artigo 242, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 242. As ações prioritárias na habitação são revisar e encaminhar para o Poder Legislativo projeto de lei de Plano Municipal de Habitação de Interesse Social com base em processos participativos no prazo de 1 ano, contados do início da vigência desta lei, promover sua revisão no mínimo de 4 anos. Plano Local de Habitação de Interesse Social é um instrumento para a gestão ambiental do âmbito municipal. É uma ferramenta de planejamento que traz diretrizes, objetivos, programas, ações e metas para o equacionamento do déficit habitacional, para o planejamento da provisão da habitação, para a qualificação e integração de assentamentos precários e para a melhoria da condição habitacional. A pressão sobre as redes, água, esgoto, drenagem, o sistema viário e a mobilidade, os serviços e equipamentos públicos, os recursos naturais e a paisagem, o aumento da demanda por empregos e moradia exige do Poder Público Municipal ferramentas para a gestão desses temas todos. Desta forma, nada mais adequado do que a definição do prazo de elaboração do Plano Municipal de Habitação e Interesse Social está definido no Plano Diretor, conforme pretende a presente emenda. Além disso, a proposição em questão também é objetiva que o referido plano vire lei municipal para que seus objetivos, metas e propostas possam de fato ser efetivados e cumpridos. Antes de partir para a emenda 241, o presidente queria justificar a ausência do vereador Paulo Henrique, encontra-se hospitalizado, realizando exames. Taquigrafia registrar a ausência do vereador Paulo Henrique, que se encontra hospitalizado fazendo exames. Emenda 241. Altera o caput do artigo 139, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 139. Fica o Executivo encarregado de elaborar e encaminhar para o Poder Legislativo projeto de lei contendo plano de saneamento ambiental integrado no prazo de 2 anos,
contados do início da vigência dessa lei, e prover sua revisão no mínimo de 4 anos, contendo os seguintes objetivos. A presente emenda tem como objetivo a especificação de um prazo para a elaboração do Plano de Saneamento Ambiental Integrado. Com a publicação de Lei nº 11.445 de 2007, a Lei de Saneamento Básico, todas as prefeituras têm obrigação de elaborar seu Plano Municipal de Saneamento Básico. Emenda 242. Altera os incisos 2 e 3 do artigo 99, que passam a ter a seguinte redação. Artigo 99. Área de especial interesse agrícola, aquela onde há interesse público de preservar atividades agropecuárias e aquelas de apoio ao sistema de produção e comercialização agrícola, com a criação de mecanismos que visem a comercialização direta do produtor para o consumidor, melhorando o sistema de abastecimento, o estabelecimento de legislação restritiva ao microparcelamento nas áreas de especial interesse agrícola, o incentivo à produção sem agrotóxicos e a criação de pequenos animais e orientação para o estímulo de atividades adequadas às pequenas propriedades que se harmonizem com o ambiente natural. 3. Área de especial interesse pesqueiro, aquela onde há interesse público em preservar a atividade de pesca profissional e aquelas necessárias à preservação de espécies pesqueiras, bem como de apoio à atividade de pesca, preservação do direito de comunidade pesqueira no seu espaço vital. A presente emenda tem como objetivo adequar a definição da área de especial interesse agrícola e área de especial interesse pesqueiro prevista no projeto de lei 008/2017, ao previsto no plano diretor em vigor, Lei Municipal 1157, 1992. Tal proposição se justifica por a definição contida na Lei Municipal 1157, 92, é mais precisa e clara do que a proposta em projeto em discussão. Emenda 243. Altera a linha B do artigo 127, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 27b. Formulação e implementação do prazo de 2 anos contados no início da vigência desta lei do Plano Municipal de Resiliência frente às mudanças do clima. A presente emenda tem como objetivo a especificação de um prazo para a formulação e implementação do Plano Municipal de Resiliência frente às mudanças do clima previsto no projeto de lei 008/2017. Emenda 244. Altera o inciso 1º do artigo 137, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 137. São diretrizes do Sistema de Saneamento Ambiental, implantação no prazo de 3 anos, contado do início da vigência dessa lei, do Plano Diretor de Manejo das Águas Pluviais, Drenagem Urbana e da Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos e Líquidos. A presente emenda tem como objetivo a especificação de um prazo para a implantação do Plano Diretor de Manejo das Águas Pluviais e Drenagem Urbana previsto no projeto de lei 008/2017. Emenda 245. Altera o caput do artigo 37, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 37. A legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo será elaborada no prazo de 1 ano, contado do início da vigência dessa lei, segundo os objetivos e diretrizes estabelecidos nessa lei, deverá estabelecer normas relativas a. Presente emenda tem como objetivo a especificação de um prazo para a elaboração da legislação do parcelamento, uso e ocupação do solo. Emenda 246. Altera o caput do artigo 91, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 91. Plano Municipal de Conservação e Recuperação das Áreas Prestadoras de Serviços Ambientais deverá ser implementado no prazo de 3 anos, contados do início da vigência dessa lei, e será instrumento de planejamento e gestão das áreas prestadoras de serviços ambientais, abrangendo propriedades públicas e particulares. A presente emenda tem como objetivo a especificação de um prazo de implantação do Plano Municipal de Conservação e Recuperação das Áreas Prestadoras de Serviços Ambientais. Emenda 247. Altera o caput do artigo 92, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 92. O Plano Municipal de Arborização Urbana de Niterói será concebido no prazo de 3 anos, contado do início da vigência dessa lei, para ser um instrumento de planejamento municipal, fixação dos conselhos, diretrizes, as normas, tipologias necessárias para orientar a política de plantio, preservação, manejo e expansão da arborização urbana em toda a extensão do município. A presente emenda tem como objetivo a especificação de um prazo para a implantação do Plano Municipal de Arborização Urbana. Emenda 248. Altera os incisos 1, 2, 3, 4 a 19 do artigo 97, com a seguinte redação. Artigo 97. Recategorizar no prazo de 1 ano, contados do início da vigência dessa lei, remanescentes da Reserva Ecológica Darcy Ribeiro, não incluídos no Parque Estadual Serra Tiririca, em consonância com o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, SINUC. 2. Criar o prazo de 3 anos contados nessa vigência dessa lei, o Parque Natural Municipal no Morro do Castro, abrangendo as áreas de região norte, Niterói e limítrofes no município de São Gonçalo, denominada como Sistema Municipal de Área de Proteção Ambiental. CIMAPA. Criar no prazo de 3 anos,
Contado do início da vigência dessa lei, o Parque Natural Municipal do Morro do Boa Vista, abrangendo parte dos bairros de Fátima, Pé Pequeno, São Lourenço, Fonseca e Cubango, e áreas abrangidas por parte da Área de Preservação Ambiental de Água Escondida do Sistema Municipal de Área de Proteção Ambiental, CIMAPA. 4. Criar no prazo de 3 anos contado do início da vigência dessa lei o Parque Natural Municipal do Morro da Antena, abrangendo parte das regiões norte de Pedotiba. 5. Elaborar no prazo de 1 ano contado do início da vigência dessa lei o plano de manejo de parada de proteção ambiental no Morro de Guraguatá. 7. Elaborar no prazo de 8 anos contado da vigência dessa lei plano municipal de áreas protegidas, áreas verdes, espaços livres, estruturar sistema de áreas protegidas e áreas verdes e espaços livres. 9. Elaborar no prazo de 5 anos contado do início da vigência dessa lei o plano municipal de arborização urbana. 12. Mapear e regulamentar o prazo de 6 anos contado do início da vigência dessa lei as zonas de amortecimento das unidades de conservação. 14. Estruturar no prazo de 5 anos contado do início da vigência dessa lei o cadastro das áreas prestadoras de serviços ambientais, ao qual deverá fornecer subsídios ao planejamento e execução do plano. 15. Rever no prazo de 5 anos contados do início da vigência dessa lei os perímetros dos parques propostos, quando couber, integrando cabeceira de drenagem em áreas com vegetação significativa, visando conectividade entre os parques e demais áreas verdes públicas e particulares, estabelecimento de corredores ecológicos. 17. Estruturar e dar publicidade no prazo de 1 ano contado do início da vigência dessa lei o cadastro georreferenciado das praças. 18. Rever no prazo de 1 ano contado do início da vigência dessa lei a área de proteção ambiental das lagunas de floresta, tendo em vista a realidade de ocupação da região de Pedotiba, leste oceânica. 19. Criação no prazo de 6 meses contado do início da vigência dessa lei de uma área de preservação permanente do Bosque Lagunar de Itaipu. A presente emenda tem como objetivo a especificação de prazos para a implantação das ações que envolvam o Sistema Municipal de Áreas Protegidas, áreas verdes e espaços livres. 249. Altera o inciso 3º do artigo 283, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 283. 10 membros representantes da sociedade civil distribuídos da seguinte forma: 3 representantes indicados pelos movimentos sociais e populares, 2 representantes indicados pelo segmento empresarial, 2 representantes indicados pelos trabalhadores, 3 representantes indicados por entidades profissionais e acadêmicas. Conselho Municipal de Políticas Urbânicas, CONPUR, foi criado pela Lei Municipal 2123 de 2004 com a finalidade de assessorar, estudar e propor diretrizes para o desenvolvimento urbano com participação social, integração das políticas de regulamentação fundiária e habitação, de saneamento ambiental, de trânsito, transporte e mobilidade urbana. O CONPUR é um órgão colegiado, composto por 18 conselheiros que se reúnem mensalmente. Pela redação atual do projeto de lei 008, haveria apenas um representante indicado pelas entidades profissionais e acadêmicas, que faz com que os representantes profissionais e acadêmicos tenham que revezar a titularidade da cadeira, atuando apenas por 6 meses a cada ano. Com a presente emenda, as entidades profissionais e acadêmicas poderão contar com pelo menos um representante cada durante o ano. Emenda 250. Altera o inciso 4º do artigo 152, que passa a ter a seguinte redação após este parecer. Artigo 152. 6. Promover a captação e reuso de água servida nas edificações públicas e privadas. A presente emenda tem como objetivo promover e estimular a captação de água da chuva para reuso dos novos empreendimentos imobiliários multifamiliares licenciados no município para aprovação do plano diretor. Depois você lê aqui, quem vai ler? Tá. A água de chuva não é potável, portanto, ela não poderá ser utilizada para consumo humano, mas pode ser utilizada nas descargas de vasos sanitários, lavagem de pisos, carros, máquinas, etc. Devido à grave crise hídrica ocorrida recentemente no nosso país, é fundamental que o poder público, em todas as suas dimensões, possa realizar o reaproveitamento das águas pluviais. Portanto, a presente emenda objetiva adaptar os novos empreendimentos imobiliários multifamiliares para a nova realidade, onde todos devem buscar economizar água. 251. Altera o parágrafo único do artigo 251, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 35, parágrafo único. Fica o cargo dos poderes executivo e legislativo a revisão da legislação do parcelamento, uso e ocupação do solo. Presente emenda tem como objetivo deixar o cargo do poder público municipal, constituído pelo poder legislativo e executivo, a revisão da legislação do parcelamento, uso e ocupação do solo. Não apenas o cargo do executivo, como consta da redação atual. Tal emenda visita adequar o projeto de lei 008/2017
aos mandamentos constitucionais e à legislação federal acerca do uso e ocupação do solo. Emenda 252. Altera o inciso 3 do artigo 151, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 51. 3. Área de proteção de ambientes paisagísticos, APAP, áreas cuja ambiência contempla sítios, logradouros ou paisagens de feição notável, naturais ou agenciadas pelo homem com características ambientais, naturais ou antrópicas, tais como parques, jardim, praça, monumentos, viadutos, postes, passarelas, formações naturais significativas, áreas indígenas, áreas de comunidades tradicionais, entre outros que importam preservar. A presente emenda tem como objetivo incluir as áreas de comunidades tradicionais da área de proteção ambiental paisagística. Em Niterói, temos diversas comunidades tradicionais, como quilombolas, pescadores artesanais, sitiantes tradicionais, sendo a diversidade cultural expressa na interação em harmonia com o ecossistema de áreas preservadas na cidade. Essas comunidades carregam um saber ancestral presente no consciente coletivo dessas comunidades, um patrimônio imaterial a ser resgatado, registrado para as atuais e futuras gerações, tendo em vista a necessidade presente de melhoria nas condições sociais dos povos tradicionais da região de Niterói. É de extrema importância que se promova a preservação de áreas destas comunidades. Bruno. Emenda 253. Retomando a partir da emenda 253. Altera o inciso 15 do artigo 36, que passa a ter a seguinte redação. Criar normas para a destinação de área pública quando o remembramento de lotes for utilizado para implantação de empreendimentos de grande porte, conforme definição do quadro 1 anexo à presente lei. A presente emenda tem como objetivo especificar o que são empreendimentos de grande porte, de acordo com a definição prevista no quadro 3 do PL 008/2017, de forma a facilitar o entendimento do artigo em questão. Emenda 254. Altera o parágrafo 4º do artigo 83, porém, após revisão deste parecer, passará a incluir o parágrafo 5º ao artigo 83, com a seguinte redação. A legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo deverá redefinir os fatores de interesse social do quadro 3 da presente lei, podendo prever tratamento diferenciado para hospitais e instituições de ensino privados. A presente emenda tem como objetivo a inclusão de escolas, creches e hospitais, como construções isentas de outorga onerosa do direito de construir. Hospitais e escolas prestam serviços essenciais à população, não devendo ser onerados ao ampliarem sua estrutura, respeitados os parâmetros urbanísticos de cada região. Cabe frisar que a instituição da outorga onerosa para esses estabelecimentos acarretará tão somente no aumento do custo do consumidor final, ou seja, cidadão niteroense. Não podemos permitir mais essa onerosa despesa para o morador de Niterói. Emenda 255. Altera o artigo 178, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 178. Ficam oficialmente designados como parques urbanos os seguintes espaços. Parque Prefeito Ferraz, Campo São Bento. 2. Parque Municipal Palmir Silva, Horto Fonseca. 3. Parque Municipal Eduardo Travassos, Parque das Águas. 4. Parque do Horto do Fonseca. 5. Parque do Horto de Itaipu. 6. Parque da Concha Acústica de Niterói. 7. Parque do Jardim São João. A presente emenda tem como objetivo a criação de novos parques urbanos no município de Niterói. A redação original do artigo 178 do PL 008 de 2017 previa a criação de 6 parques urbanos no município de Niterói. Com a presente emenda é criado mais um parque urbano, totalizando 7 parques. Os parques urbanos são áreas verdes que melhoram significativamente a qualidade de vida da população, pois proporcionam contato com a natureza. As estruturas dos parques, quando adequadas e atrativas, são determinantes para a realização de atividade física e lazer. Desta forma, a criação de novos parques apenas agrega fatores positivos para a população. Emenda 257. Altera o parágrafo 2º do artigo 42, que passa a ter a seguinte redação. Novas leis podem ser demarcadas na revisão de parcelamento e ocupação do solo. A presente emenda tem como objetivo a adequação do artigo 42, estipulando que novas zonas de especial interesse social serão demarcadas na revisão da lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, que não era previsto na sua redação original. A emenda 258 altera o inciso 4º no artigo 91, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 91. Implantação de parques planejados de acordo com o mapa 5 anexo a esta lei, situados na macrozona de estruturação e qualificação do ambiente urbano. Emenda 259. Altera o artigo 222, que passa a ter a seguinte redação. Os proprietários de imóveis localizados na macrozona de estruturação e qualificação do ambiente urbano
poderão propor o alargamento da via, no mínimo ao longo de 1 quadra, doando a parcela de seus lotes à municipalidade e arcando com todas as despesas negativas ao alargamento da via. A presente emenda tem como objetivo a adequação do artigo 222 à correta nomenclatura da macrozona de estruturação e qualificação do ambiente urbano, conforme previsto no projeto de lei. A emenda 260 altera o artigo 298, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 298. A legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo ou lei específica deverá definir condições especiais ao uso e ocupação do solo que permitam aos complexos de saúde, educação e pesquisa em saúde existentes ocuparem áreas ou quadras no seu entorno imediato com o objetivo de regularizar, reformar ou construir novas unidades ou unidades complementares nessas áreas. Parágrafo 1º. Para aplicação do dispositivo no caput, o entorno imediato deverá ser definido como limite uma faixa envoltória de 150 metros, às divisas do lote onde se localizam as unidades de saúde, educação e pesquisas existentes. Parágrafo 2º. A revisão da legislação de parcelamento de ocupação do solo ou lei específica poderá definir condições especiais de uso e ocupação do solo que permitam a construção de novos empreendimentos complexos de saúde, educação e pesquisa em saúde. A presente emenda tem como objetivo prever que a lei de uso e ocupação do solo traga tratamento diferenciado para a construção de novos empreendimentos de saúde e educação no município de Niterói. A redução atual do artigo prevê apenas a possibilidade de complexos de saúde, educação e pesquisa em saúde já existente possam ocupar áreas ou quadras no seu entorno imediato com o objetivo de regularizar, reformar ou construir novas unidades ou unidades complementares nessa área, não fazendo nenhuma referência a novos empreendimentos. Hospitais e escolas prestam serviços essenciais à população, não devendo ser onerados a ampliarem sua estrutura, desde que respeitados os parâmetros urbanísticos de cada região. A emenda 261 alterava o artigo 121, porém, para melhor redação final e para garantir a coerência e a coesão do texto do plano diretor, passará a incluir o artigo 132A, mantendo a mesma redação que prevê a emenda 261, para alterar o artigo 121, e o artigo 121 passa a manter a sua redação original. Desta forma, a emenda passa a ter a seguinte redação. Artigo 132 lá. A política ambiental do município